Aleluias. Aleluias. Paz seja convosco, irmãos. Aleluias. Tome o seu assento, por gentileza. Fique bem à vontade. Que privilégio estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Queridos, eu creio que não se faz necessário, mas deixa eu me apresentar. Eu creio que a grande maioria sabe que Deus nos trouxe de Rolim de Moura para Cacoal em julho de 2023, e nesses 18 meses, então, tem sido ministrado pelo Senhor através da vida da igreja, avivalista desde a minha conversão. Então é muito natural que nós viéssemos para essa casa. Lugar esse que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho, e tenho aprendido muito com cada um de vocês. No início, nós dividimos bastante o nosso tempo entre Rolim e Cacoal, mas com o passar do tempo estamos nos adaptando e consolidando, então, a nossa vida aqui em Cacoal. E a partir de 2025, então, janeiro, quando se deu início nos cultos, lá no Greenville, aos domingos, nós decidimos ir para lá com o pastor Henrique e mais alguns irmãos, para ajudarmos lá. Por que eu estou dizendo isso? Pode ser que daqui a uns dias os irmãos falem assim, cadê aquele rapaz que trouxe uma palavra que se desviou, se afastou, não estou vendo mais ele, mas é porque estamos lá, com aquela igreja. E o mais importante de tudo isso é que somos membros do mesmo corpo de Cristo, amém? Independente da placa de igreja, independente do lugar que você congrega, somos irmãos em Cristo Jesus e somos membros do mesmo corpo em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando eu cheguei aqui, no início desse culto, e eu olhei então pela janela, vi o pôr do sol, e Deus então me levou numa viagem no tempo. Viajei no ano de 2001, mais precisamente em maio de 2001, aliás. Foi a data e o mês em qual eu me converti. E eu então comecei a me lembrar daquele domingo. Parecia um domingo tão comum como esse, não é mesmo? E ali então Deus me resgatou das trevas, como foi dito aqui já, e me levou para a sua maravilhosa luz. E já fazem quase 24 anos que eu tenho, então, o privilégio de servir ao Senhor. E por que eu digo isso? Porque foi naquele dia, então, que Deus começou um processo na minha vida. Há 24 anos atrás, esse processo se deu início na minha vida, na vida da minha esposa e, posteriormente, na vida dos meus filhos também. Processo de transformação de vida. E tudo aquilo que o presbítero Fernando falou aqui, falou diretamente ao meu coração, porque nós estamos nesse processo. E ele falou também que é do processo, da nossa natureza, dos nossos erros, das nossas falhas. E esse processo, então, eu sei que um dia ele vai se encerrar lá na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sei também que esse processo um dia começou na sua vida. Talvez há mais de 24 anos atrás, na vida de algumas pessoas começaram há poucos meses, há poucos anos, mas você está em um processo. E nessa noite, então, nós vamos falar sobre você suportar esse processo. Para muitas pessoas não é fácil. Para algumas pessoas não foi fácil. E levou essas pessoas, então, a desistirem da caminhada com Cristo. Mas eu sei que nessa noite Deus vai ministrar no seu coração, através da minha vida. O desejo que eu tenho no meu coração é que Deus ministre sobre a sua vida. Amém, queridos? Aleluias. E ao longo desses quase 24 anos, servindo ao Senhor, queridos, foram incontáveis ministrações, incontáveis as vezes que a palavra de Deus ela veio de encontro com a minha necessidade. Foram incontáveis as vezes que eu orava ao Senhor antes de sair da minha casa, quando eu estava me dirigindo à igreja, pedindo uma resposta de Deus, pedindo uma palavra que confortasse o meu coração. Eu não sei se você tem esse hábito também de fazer isso, de orar ao Senhor e pedir uma palavra. Sabe aquele dia assim que você precisa de uma resposta desesperadamente? É assim que eu fazia então por várias e várias vezes, durante esses 24 anos, pedindo uma resposta de Deus para a minha vida. E foram incontáveis as vezes também que Deus usou a vida de alguma pessoa para ministrar sobre a minha vida e trazer resposta para aquilo que eu estava tanto esperando e necessitando. Se você está aqui nessa noite, se você fez essa oração antes de sair da sua casa,
tenha plena convicção de que Deus vai trazer resposta para a sua vida. Deus vai entrar com providência na sua vida, eu creio isso em nome de Jesus. Eu sei que nessa multidão aqui tem alguma pessoa que fez essa oração, que tem feito essa oração durante toda a semana, pedindo uma resposta de Deus. Sabe aquela mensagem que você recebe, aquela ligação que você recebe, aquele abraço que você recebe de alguém, isso tudo é resposta de Deus. E essas respostas, elas vêm como num culto comum como esse. Um culto aparentemente normal, aparentemente comum para muitas pessoas, não é mesmo? Talvez com algumas limitações na estrutura física. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que esse lugar aqui é o mais quente da igreja, é isso mesmo? É o lugar mais quente? Amém. Glória a Deus por isso. É o lugar mais quente aqui onde você soa bastante. Mas, enfim, isso não impede o nosso louvor de alcançar o céu e não impede também a graça do Senhor de nos alcançar. Amém, queridos? Eu fico assim sempre muito impressionado com essa questão da ministração, com essa questão do evangelho, sabe, desse evangelho transformador, porque a gente às vezes se preocupa com tantos detalhes, com pequenas coisas, não é mesmo? Talvez tem pessoas aqui que falem assim, então tá, é a partir do meado de fevereiro que a igreja vai voltar ao normal, então eu vou começar a cultuá-la novamente a partir do final das reformas. Não é mesmo? Mas eu digo para você uma coisa, no tempo de Jesus, nada disso impedia as pessoas de seguir Ele. Se você for para a palavra, para o foco central da pregação de Jesus, do evangelho de Jesus, pregado como homem nessa terra, nós vamos observar que nada disso impedia as pessoas de seguir Jesus, nada disso impedia as pessoas de receber uma palavra. Não era um microfone que impedia Jesus de pregar, acho que naquela época nem tinha microfone para isso, não tinha caixa de som, não tinha mesa de som, não tinha instrumento, não tinha ar-condicionado, não é mesmo? E esses detalhes, então, às vezes, cadeiras desconfortáveis, nos impede de chegar na casa do Senhor. Fazemos essas escolhas, sabe, para onde eu vou? Me senti tão bem naquela igreja, porque lá o clima é gostoso, as cadeiras são confortáveis, as poltronas são confortáveis. Quando isso passar na sua cabeça, quando esse pensamento tentar tomar a sua mente, lembre-se que na época de Jesus, nada disso acontecia. E eu, então, fui pego pensando nessa mensagem, nessa palavra, porque quando Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, e ali ele sustentou mais de 5.000 pessoas, eu acredito eu, que aquelas pessoas estavam assim meio que no lampino, sabe? Não estavam em um barracão, não estavam debaixo de uma cobertura, mas estavam ali sedentos pela presença de Deus através da vida de Jesus. Sedentos por uma palavra de Jesus que pudesse ir de encontro com a necessidade daquelas pessoas. Então eu digo isso para você para poder acalmar o seu coração, sabe? Tudo que a igreja faz aqui é para poder oferecer o melhor para você, mas não é isso que vai nos impedir de receber uma palavra do Senhor. Amém, queridos? Uma outra orientação que eu quero deixar para você aqui nessa noite, antes da leitura do texto inicial. Algo que marcou a minha vida e que eu tenho aprendido ao longo dos dias. Quando nós vemos a casa do Senhor pedindo aquela palavra e talvez aquela palavra não tocou o seu coração por algum motivo. Sabe quando você orou e fala assim, bom, não tive resposta, não foi aquilo que eu queria ouvir. Eu digo para você uma coisa, aprendi através da vida do pastor Marcos. Tem palavras que falam com a gente para tratar do nosso passado, tem palavra que fala com a gente para tratar do nosso presente, e tem palavra que vai tratar com o seu futuro. Amém, queridos? Talvez se essa palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite não tiver nada a ver com a sua vida, para aquilo que você está vivendo hoje, eu digo para você que ela pode servir para o seu futuro. Amém, queridos? Então pode ser que para algumas pessoas trata com o seu passado, para algumas pessoas é o presente e para algumas pessoas é o futuro. Então, por isso, nós nunca devemos desprezar a palavra do Senhor. Ela sempre vai ser valiosa. As pessoas que fazem uso desse lugar aqui são pessoas que buscam em Deus uma palavra para a igreja. Não fala nada daquilo que está no seu coração, no coração do homem, mas busca em Deus uma palavra e uma resposta para a vida de vocês. Então, se você orou e pediu resposta, eu gostaria muito, em nome de Jesus, de ser essa resposta para você através da palavra do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Você vai então abrir a sua Bíblia comigo no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 e 3.
Cadê o Lucas? O presbítero Lucas. Eu tinha perguntado a ele se o nosso irmão do teclado ficaria aqui ou não, fazendo um solo. Cadê o irmão do teclado? Fazer uma hora extra aqui? Brincadeira. Na verdade, nós somos voluntários do Reino do Senhor. Quando eu falei para vocês daquele tempo também, tempo que eu estou aqui, é porque, infelizmente, a gente não consegue memorizar o rostinho de cada um de vocês e gravar o nome de cada um de vocês. Então, pode ser que um momento ou outro a gente encontre com vocês em algum lugar e você vai dizer assim, poxa vida, aquele irmão passou por mim e não me cumprimentou. Peço desculpa para vocês, porque esse tempo que nós estamos aqui não foi o suficiente ainda para a gente poder memorizar o rosto de cada um de vocês e o nome de cada um de vocês. Mas posso assegurar vocês de que amo cada um de vocês. E se isso acontecer, foi de uma forma assim inconsciente. Amém? Aleluias. Então tá bom. Luz da fé aqui? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Oséias 6, versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, como eu já disse aqui, eu quero falar com vocês sobre suportarmos o processo. E para mim, a melhor definição da palavra processo que eu encontrei foi a seguinte. Ela tem origem, é uma origem em latim, que quer dizer procedere, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Vou repetir para vocês. Método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomada para atingir algum objetivo. Isso significa processo. E essa última, então, para mim aqui, ela é simplesmente fantástica. Um conjunto de medidas tomada para atingir algum objetivo. Medidas tomadas por quem? Por mim e por você. Escolhas que nós fazemos todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Você acorda pela manhã tomando algumas decisões. Amém, queridos? Até mesmo antes de você deitar, você decide, você escolhe a hora que você vai colocar o seu telefone para despertar. Você decide se no dia seguinte, assim que ele desperta, você pede mais alguns minutos, não é mesmo? Às vezes a gente está tão cansadinho que pede lá mais 10 minutos de prazo, não é mesmo? E fica ali, então, protelando aquele momento de sair da cama. Então, você toma decisões todos os dias. A roupa que você vai vestir, o carro que você vai utilizar, o trajeto que você vai fazer. Então, isso tudo é um conjunto de medidas que eu e você toma todos os dias da nossa vida. E durante o processo, nós somos, então, responsáveis por essas medidas. Eu e você somos responsáveis por cada uma das medidas e das decisões que nós tomamos. Somos bons, na verdade, em achar um culpado para todas as coisas que dão errado em nossa volta. Não é assim? Você escolhe fazer alguma coisa e quando aquilo dá errado, às vezes você quer arrumar um culpado, você quer apontar o dedo para alguém. Nós somos bons nisso, essa é a grande verdade. Eu e você, como diz o Fernando aqui, sempre colocando a gente, incluindo a gente nessa. Nós somos bons em fazer isso. Quando as coisas dão errado, você quer arrumar um culpado. Sabe, quando as pessoas à sua volta são culpadas, quando o governo é culpado, quando o sistema é o responsável, quando a economia do país não vai bem. Queridos, eu sempre aprendi uma coisa, independente de onde você esteja, o céu jamais vai estar em crise, Deus jamais vai estar em crise, Ele é o rei que governa de uma forma soberana sobre toda a terra, E às vezes nós queremos entender e encontrar um lugar onde melhor nos adaptamos, porque em tal lugar está melhor, em tal lugar os resultados são melhores. Eu digo para você uma coisa, aonde Deus habita, aonde Deus estende a sua mão, ali é o lugar abençoado, ali é um lugar de prosperidade sobre a nossa vida. Eu já fiz isso uma vez. Eu morei em Rolim de Moura durante 30 e poucos anos, desde 1986, e no ano de 2018, eu estava tão saturado de tantas coisas, que eu peguei minha esposa, meus 3 filhos, e fui para os Estados Unidos aventurar um pouquinho lá. E lá eu fiquei durante quase 4 anos.
Então, eu era abençoado em Rolim de Moura, fui abençoado naquele lugar. E um amigo meu, Fernando, que disse assim, meu irmão, você pode ir para a China, para o Iraque, para o Irã, para onde você for. A bênção do Senhor está contigo. Você é um homem abençoado, você é um homem próspero. E ali você vai ser abençoado também. E essa palavra se cumpriu na minha vida. Durante quase 4 anos naquele lugar. Trabalhando igual um condenado, talvez privando a minha família de tantas coisas, sendo privado da comunhão com Deus, porque lá a cultura é totalmente diferente dessa. E um dia, então, nós decidimos voltar para Rolim de Moura. E depois de quase 1 ano lá, viemos para Cacoal, com um projeto, com um trabalho, e estamos abençoados aqui também. Então, meus irmãos, não existe culpado. Quando você faz a escolha errada, quando você toma a decisão errada, quando você sai do propósito de Deus, as coisas começam a desandar. E aí você, às vezes, quer apontar o dedo para alguém, para uma situação, como eu disse aqui, talvez para o governante que governa o seu país, para a cultura de tudo isso. Mas eu digo para você uma coisa. Coloque a sua vida no centro da vontade do Senhor, que você vai perceber que é muito fácil a gente suportar o processo. Amém, queridos? O processo, então, ele exige de nós tempo, paciência, persistência e dedicação. Guarde isso no seu coração. Para você suportar o processo, vai depender de tempo, de muita paciência, de muita persistência e de muita dedicação. Isso nada mais é do que esse conjunto de medidas que você precisa para alcançar alguns dos seus objetivos, para você poder suportar o processo. E eu não sei, então, se você, nesse exato momento da sua vida, aí onde você está me ouvindo, se você é uma pessoa que já está perto de entrar num processo, se você se sente assim já dentro de um processo, ou se você está rompendo um processo na sua vida. Quando eu iniciei a minha fala aqui, eu iniciei falando de um processo de transformação de vida, de salvação, de céu, porque eu sei que isso vai demorar para acontecer. Tem dia e hora marcado para ter um fim. Agora eu digo para você que existem várias situações na nossa vida, são vários processos que a gente enfrenta no dia a dia. Talvez algumas pessoas sonhando com família, outras pessoas sonhando com estudo, outras pessoas sonhando com trabalho, pensando talvez em mudar dessa cidade, assim como um dia eu fiz. Então são várias situações que te envolvem e que te colocam dentro de um processo, e você vai ter que perseverar muito, você vai ter que persistir muito, você vai ter que se dedicar muito para você suportar esse processo. Para que fique muito claro aqui também, nessa noite, eu estou falando aqui de processo, tá, gente? Talvez você fale assim, eu estou numa luta grande, eu estou passando uma prova muito grande, mas o que eu estou falando para vocês aqui nessa noite é sobre processo e não sobre prova. Amém, queridos? Que fique muito claro aqui. Processo é uma coisa, prova é outra. Quando você passa pelo processo, quando você é forjado por Deus em um período, em um processo, a prova é um outro estágio da sua vida. Primeiro você é forjado, existe todo um processo para depois você ser provado e aprovado em nome de Jesus, amém? Diga-se de passagem, muitas vezes nós somos testados e, por Deus, em vez de sermos aprovados, nós somos reprovados por Deus. Mais uma vez, eu uso aqui a fala do Fernando, do presbítero Fernando, justamente por causa das nossas atitudes, do nosso comportamento, do dia a dia dessa natureza nossa, uma natureza caída mesmo, uma natureza pecaminosa. Então, às vezes, você acorda pela manhã orando ao Senhor, pedindo direção de Deus, e no primeiro bom dia que você dá para alguém, você é reprovado diante do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor é maior. É ela que nos alcança todos os dias. E diz a palavra que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, com certeza eu não estaria aqui. Você também não estaria aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui. Porque nós não temos nada para oferecer para o Senhor. Eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, a não ser a minha vida. A minha vida. E mesmo assim, às vezes, oferecemos tão pouco dela. O nosso dia, o dia de cada pessoa aqui é normal, tem 24 horas. E quanto tempo eu ofereço para o Senhor? Nada. Oferecemos migalhas para o Senhor, dos nossos recursos financeiros, do nosso tempo, da nossa dedicação, da nossa vocação. Durante muitos anos da minha vida, eu sempre tive muito privilégio de poder servir ao Senhor, de participar de ministérios, de fazer algo na casa do Senhor. E eu confesso para vocês que de um tempo para cá, a gente está sendo muito negligente com tudo isso. Eu digo para você porque
não somos diferentes de nenhum de vocês. Quem usa esse lugar aqui, eu digo para você, a gente não se sente digno de estar aqui nessa noite. Porque eu sei que esse é um lugar santo, é um lugar consagrado pelo Senhor. Mas o nosso coração, uma vez que nós somos resgatados pelo Senhor, ele pertence a Deus. Mas as coisas desse mundo acabam nos envolvendo, acabam nos tragando, acabam nos consumindo. Então a gente acaba oferecendo pouco para o Senhor. Amém, queridos? Aleluias. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, quando eu falei de um processo de transformação e da prova. Uma espada, por exemplo, nós sabemos que a espada ela foi uma das principais, dos principais instrumentos de guerra, até que se inventasse as armas de fogo, né? Se você for para o Antigo Testamento, você vai perceber que o povo lutava e a arma que ele tinha era uma espada. Era espada, era escudo, era capacete. Então, enfim, a espada durante muitos anos foi um instrumento utilizado por guerreiros. Eu não sei se você conhece, sabe, ou já ouviu falar sobre o processo de fabricação de uma espada. Mas eu vou trazer para você de uma forma bem simplificada e resumida aqui. O que você precisa para fabricar uma espada? Precisa da matéria-prima, precisa de uma fornalha com aproximadamente 700 graus centígrados. E para que é esse fogo? Para que o aço se torne um pouco mais maleável. Amém, queridos? Vamos entendendo aqui, depois eu quero fazer uma aplicação com você e trazer para a nossa vida esse mesmo conceito aqui. Precisa de uma bigorna, precisa de marreta para modelar, não é mesmo, esse aço. E às vezes depois que você está modelando ali, ainda tem que voltar para o fogo, porque começa a enrijecer novamente, e aí o aço não consegue ser modelado, e você vai para o fogo novamente. Precisa de têmpera da lâmina, e depois, para finalizar, precisa de um polimento. Tudo isso, então, para fabricar uma simples espada. Talvez poucas pessoas dão valor para uma espada. Mas olha só o processo de fabricação de uma espada. Para a prática hoje, vamos colocar isso tudo na prática. Nós somos essa matéria-prima. Nós somos esse aço necessário para a fabricação de uma espada. Nós precisamos, às vezes, ir para o fogo. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza ruim. O nosso coração é um coração duro. É um coração duro. É um coração difícil de ser penetrado. Então, às vezes, nós precisamos ser trabalhados, precisamos ir para o fogo para ver se nosso coração se torna um pouco mais maleável. Depois, nós precisamos de algumas pancadas, a verdade é essa. Deus nos trata com amor, porque foi dito aqui que Deus é amor. Mas, às vezes, nós precisamos de um processo mais duro para ver se nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Que tudo que nós fazemos é dentro de um processo e de um propósito de Deus. Precisamos ser, às vezes, temperados. E para você fazer essa têmpera dessa lâmina, é um choque térmico que ela recebe. Vai no fogo e vai na água. Sabe quando você precisa de um choque térmico? Você precisa cair a ficha. Algumas situações precisam se tornar realidade na sua vida. Muitas pessoas precisam, então, desse choque térmico. E depois vem aquele acabamento fino, que é um polimento, não é mesmo? Quantos aqui não estão nesse processo de polimento? Quantos aqui não eram uma simples barra de aço, e Deus então foi modelando, Deus foi transformando, Deus foi trabalhando nesse processo, e foi polindo, para então nos tornarmos uma ferramenta nas mãos do Senhor. E uma espada como essa aqui, com certeza, ela não iria para uma simples estante, não serviria como um item assim de decoração, mas ia para a mão de guerreiros, ia para a batalha, ia para um lugar onde ia ser glorificado o nome do Senhor. Então, se você está aqui nessa noite, passando por esse processo, se sentindo assim, esmagado, triturado, no fogo, na água, na bigorna, na marreta, sabe que tudo isso é o processo de Deus para polir você, para transformar você em algo valioso, algo que possa glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluias. Um outro exemplo aqui muito claro, que está no livro de Jeremias, capítulo 18, que fala sobre o vaso na mão do oleiro. Se você não quer ser o aço, então, eu te aconselho aqui a ser um barro na mão do oleiro. Talvez aplica melhor na nossa vida, não é mesmo? Porque isso é bíblico também. Capítulo 18 de Jeremias, depois você lê lá em casa. Amém, queridos? Fala sobre o vaso na mão do oleiro, a casa do oleiro. Isso aqui é a casa do oleiro. Se você está aqui nessa noite é porque Deus quer tocar a sua vida. Você é um barro na mão do oleiro. E o que você precisa então para ser moldado?
Assim como o aço precisa do fogo para poder amolecer, para se tornar maleável, o barro também precisa se tornar maleável. E Deus, então, precisa entrar na nossa vida, trabalhar na nossa vida. E, às vezes, nós também endurecemos o nosso coração e fica impossível, então, trabalhar na vida de uma pessoa como essa. E o que precisa, então, para se fabricar um vaso? Precisa da extração do barro, precisa da limpeza do barro, precisa do amassamento do barro, da moldagem, da secagem e, novamente, da queima. Observe aqui que é quase o mesmo processo. E nós somos, então, esse vaso nas mãos do oleiro. Somos aquele barro assim que foi extraído de um lugar tão impuro, de tanto pecado, de tanta sujeira, de tantas trevas. E Ele, então, nos tira dali, começa a nos purificar, começa a nos limpar de tudo isso, começa a nos amassar, vai triturando, sabe, aquele ego nosso, vai moldando a nossa vida, segundo o querer e a vontade dEle, vai nos moldando segundo a imagem e a semelhança dEle. Depois Ele nos coloca para secar. Se você pesquisar, você vai encontrar que essa informação, que o vaso, na verdade, ele precisa ir para a sombra. Ele vai secar primeiramente na sombra, para não pegar, não se deformar, não se trincar. Aí você fala, nossa, mas que confortável, na sombra. Beleza, só por uns dias, algumas horas. Depois ele vai para o forno, para a queima. Se você achava que 700 graus era muito, para você queimar um vaso desse é de 800 a 1.200 graus. Agora você sabe o valor de um vaso desse. Você sabe o valor de uma peça dessa nas mãos do Senhor. Ser um vaso de honra, um vaso onde Deus enche do seu azeite, para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Suportar todo esse processo, todo esse tempo, sabe, de Deus trabalhando na nossa vida, não desistir no meio do caminho, para no final de tudo isso, ser cheio da presença de Deus, ser instrumento nas mãos de Deus, estender a sua mão para a vida de alguém que depende de um socorro. Nós sabemos que Deus é um Deus de milagres. Agora responda para mim, quem que Deus usa para abençoar a vida das pessoas? Quantas e quantas pessoas estão nesse exato momento orando, pedindo o socorro do Senhor, pedindo que alguém vá até o seu endereço e leve uma cesta básica para sustentar os seus filhos? Nós sabemos que o maná um dia caiu do céu, mas hoje, se Deus quiser, Ele vai fazer o maná cair do céu. Mas é mais natural que Ele faça algum de nós bater na casa de alguém, ser sensível à voz de Deus e levar o socorro para a vida de alguém. Porque Deus vai colocar essa pessoa no seu caminho. Talvez se você não tenha essa sensibilidade de ir ao encontro dessa pessoa, eu digo para você que Deus vai levar essas pessoas necessitadas ao seu encontro. Em nome de Jesus. Isso tudo requer de nós o quê? Esse coração dedicado ao Senhor. Saber e ter essa certeza de que somos esse vaso nas mãos do Senhor, e esse vaso, ele precisa ser um vaso de honra. Amém, queridos? Um detalhe interessante aqui é que essa queima, ele é o momento em que o barro frágil se torna resistente. Olha só que curioso. É necessária essa queima para nos tornar pessoas mais resistentes. Ou seja, é no pior momento do processo que nós nos tornamos mais resistentes. Talvez você está pensando aqui agora, gente, eu não aguento mais, eu não suporto mais esse processo, eu estou para jogar a toalha. Mas eu digo para você uma coisa, a pior fase do processo, pelo menos aqui na confecção desse vaso, é a queima, mas é para tornar ele mais resistente. Se você acha que você está atravessando a pior fase da sua vida, se você acha que esse processo está exigindo muito de você, eu digo para você que tudo isso que está acontecendo é para tornar você mais resistente ainda. Amém? Se tem jovens aqui nessa noite, adolescentes aqui nessa noite, saiba de uma coisa. Aquelas palavras duras talvez que você ouve do seu pai, é para tornar você mais resistente. Eu dizia isso para minha esposa essa semana. Eu fico preocupado com essa nova geração. É uma geração, e eu tenho filhos passando por essa fase, porque eu tenho um garoto de 7, eu tenho um jovem de 18, eu tenho uma filha de 22, casada agora recentemente, mas eu vejo assim que eles são frágeis demais, coisas que a gente não via na nossa época, e hoje eles acabam assim, demonstrando essa fragilidade. Quando você fala alguma coisa para eles, você percebe essa fragilidade, mas essas palavras que saem da boca de um pai, da boca de uma mãe, pode ter certeza que é para abençoar a sua vida. É para tornar você resistente. Amém, queridos?
Aleluias. Vamos adiar, vamos acelerar porque eu tenho pouco tempo. Aleluias. Talvez você está perguntando assim, existe alguma química, existe alguma receita, o que pode acontecer para que eu possa suportar o processo de uma forma mais fácil? Eu digo para você uma coisa, se tem uma receita eu não sei, mas eu sei que existe aqui uma combinação de propósito e processo. Sabe quando você não suporta mais o processo? Eu queria que você refletisse nesse exato momento. Se você tem plena convicção de que você está dentro do propósito do Senhor. Amém, queridos? Processo na vida de um cristão, na vida do ser humano, é algo inevitável. Agora, o que faz com que você suporte o processo é você ter essa convicção de que você está dentro do propósito do Senhor. Eu digo para você uma coisa, processo sem propósito, pode ter certeza que você está fadado ao cansaço, ao esgotamento físico, mental, emocional, espiritual, pode ter certeza disso. Tem muita gente aqui nessa noite, eu tenho certeza disso, que está assim, a ponto de não suportar mais o processo. Mas eu queria dizer para você uma coisa, alinha seu coração com o coração de Deus. Tenha em sua mente se você está dentro do propósito de Deus. Porque quando você está dentro do propósito de Deus, é Ele que prepara tudo. Eu posso garantir para você que o processo não é tão doloroso assim quanto parece. Se você for para a Bíblia, você vai ver a história de tantos homens. Você vai ver a história de José, você vai ver a história de Daniel, você vai ver a história de Paulo, o próprio Jesus Cristo, passando por um processo tão doloroso, mas eles suportaram porque existia o propósito de Deus na vida daqueles homens. Existia um propósito de Deus na vida de cada um desses homens. Nós não vamos conseguir aqui discorrer a história de cada um deles, mas aqui vocês conhecem, vocês são pessoas que conhecem a Sagrada Escritura. Olha para a história de José, vendido como escravo, acusado daquilo que ele não tinha cometido, e mesmo assim ele alcançou, se tornou governador do Egito, porque havia um propósito de Deus. Havia um propósito de Deus. Daniel também, a mesma situação, na cova dos leões, mas sabia que havia um propósito de Deus. Os 3 jovens na fornalha, da mesma forma, havia um propósito de Deus. Paulo havia um propósito de Deus. Jesus Cristo passou por um processo que ele não merecia, mas ele sabia do propósito de Deus, e ele sempre tentou deixar isso muito claro, porque havia um propósito do Pai, aquele que lhe enviou. Ele sabia quem tinha enviado ele sabia do propósito de Deus para a vida dele. E é por isso que ele suportou esse processo. Amém, queridos? Propósito na nossa vida nada mais é do que a vontade de Deus. O que é propósito para você? Propósito é a vontade de Deus para a nossa vida. E o que Romanos 2,12 diz ali no final do versículo 12? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, por que nós dizemos fora do propósito? Por que eu e você insistimos em viver fora do propósito de Deus? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o que falta para o ser humano? O que falta para a nossa geração? Aleluias. Muitos perguntam às vezes, quanto tempo levará o processo na minha vida? Quantas etapas eu terei que suportar? O que eu terei que fazer? Eu vou começar respondendo para você da última para a primeira. Você sabe o que você tem que fazer para suportar o processo? Obedecer a Deus. Esses homens que eu citei para você aqui, você sabe por que eles suportaram o processo? Porque eles decidiram obedecer. Simplesmente isso. Nada mais do que isso. Obedecer. Essa única palavra, grave no seu coração. O que eu preciso fazer para suportar o processo na minha vida? Obedeça a Deus. Obedeça à vontade de Deus. Obedeça o propósito de Deus. Obedeça a orientação que Deus está trazendo ao seu coração. Obedeça. Quantas etapas eu terei que enfrentar? Eu digo para você que vai depender daquilo que você está disposto a ser. O que você está disposto a ser? A resposta é essa. Vai depender disso aqui, para saber quantas etapas você vai ter que enfrentar. Davi, ele matou o urso, matou o leão, matou o gigante e se tornou rei de Israel. O que eu vou ter que enfrentar, Senhor? Você tem que matar um urso, um leão, um gigante. Para quê? Para ser rei de Israel. Então, tudo bem, eu encaro. Eu aceito o desafio. Se bem que ele foi ungido antes de tudo isso acontecer. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que se você tivesse um encontro com Deus,
e ele dissesse para você que você teria que enfrentar um leão, um urso e um gigante, eu tenho certeza que nós abriríamos mão do reinado. Com certeza a gente abriria mão do reinado, para não ter que passar por tudo isso. Mas Davi aceitou passar pelo processo. Aleluias. Quanto tempo levará? José teve que esperar por 13 anos. Daquele momento ali, onde os seus irmãos lançaram ele naquela cova, venderam ele como escravo, ele esperou por 13 anos para se tornar governador. Davi esperou também 13 anos para se tornar rei de Israel. Abraão teve que esperar 25 anos para que a promessa do filho Isaque se cumprisse na vida dele. O povo no deserto esperou 40 anos. Esse aqui é o pior exemplo possível para se dar para a igreja. Um povo que ficou 40 anos no deserto, passando por um processo, e não alcançou a promessa. Eu trouxe para vocês aqui, para vocês entenderem, que existe-se um período, existe-se um tempo necessário dentro desse processo, para que a promessa de Deus se cumpra. Na vida de José se cumpriu, na vida de Davi se cumpriu, na vida de Abraão se cumpriu, mas na vida de algumas pessoas que faziam parte daquele povo, daqueles que saíram da terra de escravidão, não se cumpriu. Por falta de temor a Deus, por falta de obediência. Lembra da primeira palavra? O que eu preciso fazer? Obedecer. E eles simplesmente não obedeceram à voz de Deus. Adoraram outros deuses, fizeram aquilo que não era para ser feito, reclamaram, murmuraram, se levantaram contra Moisés e simplesmente não alcançaram a terra prometida. Agora você entendeu por que obedecer é de suma importância nesse processo? Tem muita gente aqui que está perto de alcançar a bênção do Senhor. A promessa de Deus está perto de se cumprir na vida de muitas pessoas. Só que em dado momento nós reclamamos. Em dado momento nós somos levados a nos lembrarmos do nosso passado. Assim como o povo fez. Depois de 400 anos escravos no Egito, eles oraram, eles clamaram ao Senhor, eles pediram a libertação. Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. E eles então começaram a se lembrar daquilo que eles tinham no Egito. Quantos de nós aqui, às vezes, não começamos a nos lembrar também daquilo que a gente tinha, daquilo que a gente fazia, daquilo que está nos faltando, e nos esquecemos que o mais importante nós temos, que é a presença de Deus. O mais importante que aquele povo tinha era a coluna de fogo à noite, era uma nuvem pela manhã, era o maná caindo todos os dias, era a água brotando da rocha. O mais importante eles tinham, que era a presença de Deus. Só que mesmo assim eles decidiram reclamar e murmurar. Quando eles se depararam com o mar vermelho na frente deles, eles acharam que era o fim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que pensa que o processo é o fim, mas o processo é apenas o começo daquilo que Deus quer fazer. Quando Deus libertou o povo, eles se depararam com aquele mar, e Deus então abriu o mar, era só o início daquilo que ia acontecer. Era o início de todas as coisas, mas o povo não entendeu o que Deus estava fazendo. Eles não entendiam o propósito de Deus na vida deles. Então, queridos, o processo é só o começo. É só o começo. Está apenas começando algo na sua vida, algo grandioso que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, na vida da sua família e na vida da minha família também. Amém, queridos? É apenas o começo. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Eu tenho desculpa, mas eu tenho o hábito de encerrar a palavra às 9. Foram 18 anos com essa cultura, e aí eu não vou tomar o tempo de vocês. Eu vou concluir aqui, eu quero orar e abençoar a vida de vocês. Por mais que tenha algo mais para ser dito, eu quero respeitar muito essa questão desse horário. Amém, queridos? Mas eu sei que de certa forma Deus vai seguir você até a sua casa. Talvez aquilo que eu não consegui falar para você aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir. O Espírito Santo vai ministrar na sua vida durante toda a semana. Vai abrir a sua mente, vai abrir o seu coração, vai abrir os seus olhos espirituais, vai tocar o seu coração no nome de Jesus. E você vai entender que existe um processo sim na sua vida, mas que esse processo, dentro de um propósito de Deus, ele é válido. Deus está contigo nesse processo. Deus está abrindo o mar vermelho diante de você. Deus está mandando maná do céu para você. Deus está fazendo água brotar da rocha para você. Não está te faltando nada. Talvez está faltando para você aquilo que o seu coração está desejando.
mas que diante do Senhor, diante de Deus, pode ter plena certeza e convicção de que nada está faltando para você. Aleluias. Eu queria que você fechasse os seus olhos e levasse o seu pensamento ao Senhor. O texto que nós lemos diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Queridos, uma vida sem Deus é uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida sem Deus também. Eu queria muito que você voltasse o seu coração para Deus nessa noite. Mesmo assim que o seu coração esteja despedaçado, tenha plena convicção de que o Senhor nessa noite vai sarar o seu coração. As feridas que a vida assim está provocando em você, eu creio em nome de Jesus que nessa noite o Senhor vai curar cada uma delas. Essas feridas que Deus permitiu acontecer na sua vida, tudo isso foi permissão de Deus para poder moldar você, para poder transformar a sua vida, para tornar você uma pessoa melhor e uma pessoa mais forte. Nós precisamos entender isso. Quando a nossa vida está no centro da vontade do Senhor, quando nós estamos debaixo do propósito do Senhor, não tem nada que aconteça na nossa vida que possa nos afastar de Deus. Nada. Independente das feridas, independente das circunstâncias, nada pode nos afastar do amor de Deus. E o nosso maior objetivo, o maior objetivo do ser humano, ele deveria ser a salvação. Quando eu falei de propósito aqui, quando eu falei de processo, talvez você pensou em tantas coisas, talvez tantas coisas materiais, sabe aquela coisa assim do coração do homem? Mas o que eu queria deixar muito claro para você aqui nessa noite é que aquilo que deveria ocupar o nosso coração é justamente isso. Esse desejo de buscar a salvação. Queridos, Jesus está voltando. Parece loucura falar isso aqui nessa noite. Você já ouviu isso tantas vezes? Nós já ouvimos isso tantas vezes, que parece algo tão absurdo, não é mesmo? Algumas pessoas estão se recusando em falar isso, que Jesus está voltando. Mas eu digo para vocês sem medo de errar. Jesus está voltando. E nós estamos precisando urgentemente de alinhar o nosso coração com o coração de Deus, com o propósito de Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração para o coração de Deus. E esse processo, às vezes, que nos envolve naquilo que diz respeito a coisas materiais, que seja um segundo plano na nossa vida. Mas o processo da salvação, o processo que começou na minha vida, há 24 anos atrás, eu peço todos os dias ao Senhor que Ele continue trabalhando na minha vida, para que eu não me perca no meio do caminho, para que eu não me afaste dEle, para que as coisas desse mundo não me consumam. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós nessa noite, Pai. O propósito que o Senhor começou na vida de cada pessoa que aqui está, o processo que o Senhor começou na vida de cada pessoa que aqui está, Senhor, que é o processo da salvação, Pai, que não fique em segundo plano na nossa vida, Pai. O que nós pedimos a Ti nessa noite é isso, Senhor, tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos nos envolver simplesmente com as coisas desse mundo, com tudo aquilo que é passageiro, Senhor, mas que a gente venha nos lembrar do sacrifício do Teu Filho naquela cruz, Pai, para que alcançássemos a salvação e a vida eterna. E eu sei que esse processo, Pai, um dia terá fim. Tem dia e hora, meu Deus, para acabar na minha vida e na vida de cada pessoa que aqui está. Só o Senhor sabe, Pai, esse dia. Mas eu sei que esse dia vai chegar, Pai. E eu peço que o Senhor me encontre na Tua presença todos os dias, no poder do nome de Jesus, Pai. Eu quero convidar vocês, igreja, para nós orarmos nesse instante, com seu coração inclinado ao Senhor, com seu coração prostrado diante do Senhor, diante de cada circunstância que você está vivendo. Se é algo relacionado a coisas materiais, fique em segundo plano, mas se lembre do plano da salvação que Deus tem na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero nessa noite abençoar a vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Abençoar a vida dessa igreja, Pai, que se prostra diante do Senhor com o coração inclinado a Ti, meu Pai, para que a Tua graça seja sobre a vida deles, para que eles possam suportar o processo, meu Deus. Eu sei que na vida de muitas pessoas é tão simples, é tão fácil, parece tão natural aquilo que está acontecendo, mas eu sei que existem situações na vida de algumas pessoas, Pai, que tiram o seu desejo de viver. E por isso, nesse momento, Pai, eu repreendo o espírito, Deus, de suicídio, Pai, nessa igreja.
Eu repreendo, Pai, todo espírito de enfermidade na vida dessa igreja, meu Pai, para que nada venha roubar a alegria dessas pessoas de Te servirem, Pai. Eu sei que existem algumas pessoas aqui que são zombadas porque andam na Tua presença e as coisas parecem não dar certo, Pai. Mas nessa noite eu quero aqui abençoar a vida dessas pessoas e elas vão sair daqui, meu Pai, com a plena convicção de que as coisas materiais, Pai, não é tudo para a nossa vida, mas uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Teu coração, Pai. Isso sim é que importa para nós. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de contenda, Pai, na vida dos meus irmãos. Abençoe-os por uma semana de graça e de vitória, meu Pai. Que o Senhor possa fortalecer cada um deles nessa semana, Pai. Que o processo, meu Pai, do qual eles estão inseridos, Deus, seja acompanhado pelo Senhor dia após dia, Pai. Que o Senhor possa renovar a força de cada pessoa que aqui está nessa noite, meu Pai. Dando força, dando vigor, meu Pai, no poder do nome de Jesus. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, de uma forma que agrada o Teu coração. Nós queremos ser um vaso de honra nas Tuas mãos, Senhor. É isso que eu Te peço nessa noite, Pai. E faço isso em nome de Jesus. Abençoando, Pai, a vida de cada pessoa que aqui está. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aleluias. Aleluia.